Salve, salve, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui professor Hermes Arraes, o nosso estudo de prática previdenciária. No bloco anterior, o colega já viu comigo que nós vamos trabalhar aqui, para ilustrar aos colegas, o benefício assistencial. No bloco anterior, fizemos a introdução e dissemos que tudo começa na esfera judicial com a petição inicial. Petição inicial que deve seguir o comando previsto no Código de Processo Civil, artigo 319. O colega deve indicar qual juízo competente, o nome e qualificação das partes, autor e réu, o fato e fundamento jurídico, o pedido e suas especificações, o valor da causa, as provas que deve, que pretende produzir prejuízo e a opção ou não por uma audiência de conciliação, certo? São os tópicos que o colega deve seguir na sua petição inicial, ok? Pois bem, depois da petição inicial, que não é o foco aqui do nosso encontro, e sim a partir da petição inicial, ok? Então o nosso estudo começa agora a partir da petição inicial. A petição inicial apresentada em juízo. O que acontece? Primeiro, haverá um despacho inicial. Esse despacho inicial poderá dizer: está tudo certo, cite-se o réu. Ou então ele dirá, como costuma acontecer nas ações previdenciárias, vai ter uma análise feita pelo cartório. Olha, não há, bem, por exemplo, a petição inicial, bem, não há litispendência, não há coisa julgada, verificada no primeiro momento, não consta dos autos, né, comprovantes de prévio requerimento, a serventia vai certificar, olha, não encontramos comprovante de prévio requerimento, né? Então, entre outros, irá a secretaria analisar a petição e vai encaminhar ao juiz. Aí o juiz dirá, né, despacho. Após analisar o termo prevenção, anexado esses autos, verifiquei que não há prevenção. Então, uma análise que é feita, fica sendo uma prevenção, né, um outro processo já tenha sido ajuizado. Intime-se a autora para que, em 5 dias, promova a juntada cópia do requerimento administrativo de indeferimento pelo INSS, legível. Então, aqui, o prévio requerimento. Como regra, o juiz já aqui vai logo na petição inicial e dizer: olha, cadê o prévio requerimento? Então, você tem que comprovar o indeferimento, o prévio requerimento e o indeferimento. Você deve comprovar. Ou que foi feito o requerimento e já passou muito, muito tempo e não foi feito, e o INSS não foi feita análise ainda no INSS, não analisou o seu requerimento. Ou demonstrar na petição inicial que não é caso de se exigir prévio requerimento. Um caso de revisão de benefício não se exige o prévio requerimento. Ok? Não sendo caso de prévio requerimento, o juiz tendo determinado tem que juntar nos autos uma cópia semelhante a essa, que é uma comunicação de decisão do INSS comunicando que o requerimento foi indeferido. Ok? Tem que fazer essa juntada. Então, o ideal é que já venha com a petição inicial, certo? O juiz vai determinar, conforme solicitado pelo autor, produção de provas, algumas provas. Quando é o benefício assistencial, nós temos, assim como os benefícios por incapacidade, previdenciários por incapacidade, a praxe de primeiro o juiz já nomear um médico perito, bem, um médico perito para relatar o grau de incapacidade da parte autora, bem como nomear no benefício assistencial um assistente social para apurar a situação de miserabilidade narrada pelo autor inicial. Se realmente vai fazer uma visita na residência do autor, ou assistente social, indicado pelo juiz, e fazer um laudo para verificar qual é a situação financeira do autor e de sua família, ok? Então, como regra, aqui, nas ações previdenciárias e de assistência social, o juiz determina desde já, ok, a produção de prova. E já determina também a citação do INSS, para querendo já apresentar quesitos, ok? Então, nós vamos ter aqui quesitos. O juiz já vai apresentar quesitos, quesitos do próprio juízo. E é uma praxe que nós temos do INSS a deixar os quesitos arquivados em cartório. Então, a praxe ficam arquivados em cartório, a depender do tema que está sendo tratado, já está no cartório arquivado. Então, quando o colega trabalha o mesmo processo diversas vezes, vai ver que os quesitos do INSS não mudam, são os mesmos. Já fica arquivado em cartório. Ah, tem um benefício assistencial para idoso, são esses quesitos. Para deficiente, são esses quesitos. Há um benefício por incapacidade temporária, são esses quesitos. Então já ficam ali prontos os quesitos que a serventia já junta, ok? E os seus quesitos você deve ter apresentado na petição inicial. Na petição inicial, você precisa apresentar os seus quesitos, combinado? Vai ser juntado um laudo aos autos, ok? Um laudo socioeconômico, dizendo a situação do do autor também, bem como o laudo médico, quando for o caso, benefício essencial por deficiência ou benefício previdenciário por incapacidade.
E aí, com a citação do INSS, o INSS tem prazo para contestar ou propor acordo, é uma das hipóteses, que falaremos mais adiante. Contestar, observado o prazo. Como regra, não se costuma perder prazo, mas o prazo é de 15 dias, de acordo com o Código de Processo Civil, 15 dias. 15 dias úteis. 15 dias úteis, ok? Uma grande conquista da advocacia, o Código de Processo Civil, garantir a contagem de prazo em dias úteis. Nós temos que lembrar que dias úteis, inclusive no Juizado Especial Federal. O Juizado Especial Federal, a Lei 13.728 garante, então, no Juizado Especial Federal, autor ou réu, a contagem dos prazos se dá em dias úteis, ok? Dias úteis, perfeito? Então, na contagem do prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive interposição de recurso, computar-se-ão somente dias úteis, ok? Então, uma outra grande conquista da advocacia, garantir nos juizados especiais a contagem de prazo, não em dias corridos, e sim em dias úteis, certo? Aqui, um exemplo de despacho, temos aqui um despacho, Juizado Especial Federal, da terceira região, despacho. Receba a petição inicial. Cite-se o INSS para a presente contestação no prazo de 15 dias úteis. Ok? Então, para demonstrar que o juizado especial já garante, ou já não tem mais a polêmica que existia no passado, depois da lei. Ok? Pois bem, contestação. O que o réu deve alegar na contestação? Toda a matéria de defesa. Toda a matéria de defesa deve ser lançada aqui na contestação, ok? Toda a matéria de defesa, certo? Mas qual é a matéria de defesa? Vamos começar a trabalhar agora. É o artigo 336 do Código de Processo Civil, que diz: incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir, certo? A oportunidade do réu. Quem é réu nas ações de benefício assistencial, de idoso deficiente e dos benefícios previdenciários? O INSS. O INSS que é o réu, perfeito? Então, compete ao réu, que é uma autarquia federal. E uma autarquia federal vai ter que necessariamente trazer analisar o artigo 337 e trazer tudo que tenha para a sua defesa, ok? Então, o artigo 337 fala: incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, convenção à arbitragem, ausência de legitimidade ou de interesse processual, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar e indevida concessão do benefício de gratuidade da justiça, ok? São estes, né, os tópicos que nós vamos principais, nós vamos abordar todos, ok? No direito previdenciário, a arbitragem, por exemplo, não existe, ok? Vamos destacar agora aqui para os colegas os principais, os colegas têm que ficar atentos na defesa do INSS. Primeiro, o réu, temos que mais costuma lançar as contestações, é a incompetência, absoluta ou relativa, a incompetência do juízo. Tem que saber muito bem, saber pisar, saber onde está pisando, se está na justiça correta. E pasmem, muitos e muitos ainda propõem ação contra o INSS em juízo incorreto, ok? Propõem, muito, muito comum ainda nos dias de hoje. Um quadro síntese sobre competência jurisdicional, ações contra o INSS. INSS é autarquia federal. Quem é o juiz competente? Primeira regra: Justiça Federal. Ações previdenciárias, bem, são, perante a Justiça, ações previdenciárias propostas contra o INSS. O INSS é autarquia federal. Artigo 109, inciso 1 da Constituição determina ações contra a União e suas autarquias federais, a competência da Justiça Federal, certo? Então, Justiça Federal, essa é a primeira. Se a Justiça Federal, o recurso cabível de agravo, de apelação, bem, o recurso era cabível para o segunda instância, que é o Tribunal Regional Federal. Nós temos 6 TRFs no país, 6 Tribunais Regionais Federais. O da terceira região envolve o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então nós temos aqui, por exemplo, Justiça Federal do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, o recurso vai para o Tribunal Regional Federal da terceira região, que fica sediado na capital de São Paulo. Ok? Essa é a primeira regra. Segunda regra, da competência da Justiça Estadual. Então nós vamos ter ações fáceis do INSS pleiteando proteção previdenciária, hein? Como acidente, ocorrência, causa de pedir, seja um acidente.
São competências de justiça estadual, competência própria. Estão envolvendo acidente do trabalho. Então, qualquer ação que envolva um segurado do INSS postulando uma ação contra o INSS, envolvendo um acidente do trabalho ou doença relacionada com o trabalho. Então, se a causa da incapacidade tiver relação com o trabalho, a competência da justiça estadual, de primeiro e segundo grau. Então, a justiça estadual que vai analisar uma ação contra o INSS, postulando, por exemplo, olha, eu estou com disacusia. O que é disacusia? Perda auditiva. Trabalhei muitos e muitos anos naquela empresa, uma empresa que faz maquinários com ruído ensurdecedor. Tenho passado, tenho problemas de vertigem, dores de cabeça constantes, zumbido, e a minha audição reduziu brutalmente. Entra-se com uma ação, razão dessa desacusia, contra o INSS, postulando um benefício previdenciário chamado de auxílio acidente. Ok? Gente, qual justiça? Justiça estadual. E se houver recurso da sentença? Vai para o Tribunal de Justiça. Não vai para o TRF, vai para o Tribunal de Justiça. Aqui muitos se enganam, depõem agravo no TRF, ou apelação endereça para o TRF. Não. Ok? O recurso aqui é para o Tribunal de Justiça. Certo? Porque a matéria é acidentária, competência própria estadual, mesmo sendo o INSS, a autarquia federal, é na Justiça Estadual. Regra 3, que é a competência delegada. Aqui é um misto da regra 1 com a regra 2, o colega não pode se confundir. O que nós temos na competência delegada? A competência é federal. Ponto final. A competência é federal. É uma ação contra o INSS e não é acidente de trabalho. É uma ação contra o INSS e não tem a causa da incapacidade relação com o trabalho, certo? Então é um benefício que não é por incapacidade, ou se é incapacidade, não tem relação com o trabalho. A competência é justiça federal. Porém, a Justiça Federal mais próxima está muito distante, mais de 70 quilômetros. Estar a mais de 70 quilômetros significa que para aquela pessoa propor uma ação contra o INSS está muito distante. E para facilitar o acesso à justiça, a Constituição Federal permite haja competência delegada, que a competência seja delegada ao juiz estadual, lá da comarca onde reside o autor. Então, lá na comarca, o juiz de direito vai se investir na competência federal e vai apreciar aquela ação como se juiz federal fosse. Só que a sentença que ele proferir não vai, porque ele é juiz de direito, não vai para o Tribunal de Justiça. Vai para a Justiça Federal, porque ele é juiz de direito investido na competência federal. A matéria é federal. Então, o recurso é Tribunal Regional Federal da terceira, Tribunal Regional Federal. Se for São Paulo, Mato Grosso do Sul, é a terceira região. Certo? Entendido? Então, precisa compreender as três regras de competência que nós temos. Regra 1, regra 2, regra 3, para o colega não errar, ok? O benefício assistencial de idoso deficiente nunca nós vamos ter na regra 2. Não é benefício previdenciário e não é acidente de trabalho. Então não tem relação, não jamais justiça estadual de primeiro e segundo grau, jamais. Agora, o benefício assistencial pode ser regra 1 ou pode ser regra 3. Regra 1, justiça federal, porque é na comarca, ali onde reside, na cidade onde reside o segurado, tem justiça federal. Então é aquela justiça federal. Ou não tem justiça federal ali. A justiça federal está muito distante, mais de 70 quilômetros, fazendo trajeto via rodoviária, ok? Então caímos na regra 3. Poderá ser valer do juiz estadual para apreciar essa ação, mas o recurso será para o Tribunal Regional Federal. Entendido, certo? Então cuidado. Como que é a preliminar que geralmente o INSS apresenta nesses casos? Ele diz: da incompetência absoluta. Como se sabe, a emenda 103 mitigou a competência federal delegada em matéria previdenciária, alterando o artigo 109 para o terceiro, que passou a dispor nova redação. Portanto, doravante, a competência federal delegada continua a existir, porém, integralmente nos termos e contornos que lhe emprestar a lei federal. Por ser seu turno, o artigo 3º da Lei 13.876/2019 conferiu nova redação ao artigo 15 da Lei 5.010, que estrutura a Justiça Federal. E o artigo 15 nos fala agora: quando a comarca não for sede de vara federal, poderão ser processadas na Justiça Estadual. As causas que forem partes, né? São previdência segurado e estiver localizada a comarca de domicílio do autor estiver localizada a mais de 70 quilômetros do município sede federal. Está mais de 70 quilômetros da Justiça Federal mais próxima. Assim, a partir de 1º de janeiro de 2020, somente se pode falar em competência delegada se a comarca de domicílio estiver localizada a mais de 70 quilômetros do município sede da vara federal, ok? Lembrando, aqui percebemos que todos os dizeres da Constituição e da lei falam-se de segurado e previdência.
é pacífico. Esse regulamento também se aplica ao benefício assistencial. O benefício assistencial de idoso deficiente contra o INSS não teria por que a pessoa idosa ou deficiente, sua miserabilidade, não poder se valer da facilidade de acesso à jurisdição garantido aqui para os benefícios previdenciários. Não faria o menor sentido, bem? Quem tem maior dificuldade, que é idoso ou deficiente, em situação de miserabilidade, exigir que ele vá na Justiça Federal que esteja lá distante, mais 70 quilômetros. Não faz o menor sentido. Também se aplica a competência delegada. Entendido? Perfeito? Então, competência que o colega precisa conhecer. Quando nós falamos da competência delegada, o colega vai ter que conhecer a resolução do TRF da sua região. E a resolução do TRF da sua região vai dizer quais comarcas que cabe competência delegada e quais não cabe. Quais são a menos de 70 quilômetros e quais são a mais 70 quilômetros. Existe uma resolução de cada um dos TRFs. E nessa resolução o colega vai ver. Bem, por exemplo, aqui é da terceira região. Essa é a resolução. A 322 da presidência de 2019, presidência do TRF. Nessa, o colega vai ver quais comarcas, né, permanecem com competência delegada e quais deixaram de ter competência delegada, certo? Aqui, nós vamos ter, no final, o INSS alega incompetência absoluta desse juízo, passo que requer a extinção do processo sem resolução de mérito. Vejam só, nós temos aqui, inclusive é um enunciado do FONAGEF número 2, que diz: reconhecida a incompetência do JEF, é cabível a extinção do processo sem julgamento de mérito. Ok? Aí o INSS vai requerer, olha, protocolou no juiz incompetente. Você veio para o juizado especial, por exemplo, juizado especial federal, mas não é cabível no juizado especial federal. Então o INSS vai requerer a extinção do processo sem resolução de mérito por incompetência absoluta, para que o colega venha propor uma nova ação no outro juiz competente. Aqui, vamos pensar com calma. Essa resolução do FONAGEF é válida? Sim, é válida. Por que vale essa resolução? Porque, veja, se no juizado a pessoa pode propor uma ação sem advogado. A pessoa vai propor uma ação sem advogado. Então não vai ter advogado, vai lá. Tem a petição inicial, que é o próprio servidor da justiça que vai preencher. E nessa hipótese, vai para o juiz e fala: poxa, aqui é incompetência absoluta. Ele não pode remeter essa, essa petição inicial para um outro juiz ordinário. O juiz ordinário só pode tramitar ações na vara ordinária se houver capacidade postulatória. Tem que ser ação subscrita por advogado. Tem que ser subscrita por advogado necessariamente, ok? E se não está subscrita por advogado, não poderá, certo? Então, nesses casos, cabe a extinção. O nosso prazo já extrapolou, nossos blocos são muito curtos. Eu vou encerrar esse bloco. Aguardo os colegas até o próximo bloco. Bons estudos, forte abraço e sucesso!